Então, geralmente os historiadores reconhecem que a vida moderna começou com certas mudanças dramáticas, pelo menos na vida humana no Ocidente. E porque é interessante ver que por centenas de anos, e podemos dizer por milhares de anos, a vida não mudava muito. Se falamos, por exemplo, de tecnologia, e a vida não mudava por milhares de anos. Por exemplo, um inglês, francês, um português de 1500, vamos dizer, que fazia agricultura, basicamente fazia agricultura da mesma maneira que se fazia nos tempos gregos ou romanos ou antes disso. E agora, por exemplo, os cientistas descobriram civilizações, por exemplo, não sei como se diz em português, seria aquela ilha grega, a ilha de Creta, que é uma civilização assim que se remonta milhares de anos, muitos milhares de anos, e tinham sistemas de como se diz, encanamento dentro de casa, chuveiros, toaletes, tinha arte. Então, os seres humanos, podemos dizer, antes da Revolução Industrial, tinham uma sensação, uma consciência, num sentido de viver fora do tempo. Porque o tempo, este siglo, um siglo antes, 2 siglos, séculos, em português. Caí no espanhol, né? Desculpe. Mas, assim, se uma pessoa, por exemplo, no mundo antigo, pensava no mundo de 200 anos atrás, era mais ou menos o mesmo mundo. Só se trocaram os nomes dos líderes. E tinha certas coisas, uma experiência com democracia em Atenas. A democracia em Atenas era democracia direta, que o povo mesmo governava, era possível porque eles tinham tantos escravos. Então, tinha muito tempo para assistir encontros de comitês e tudo isso, porque tinha tantos escravos. Mas o que eu quero dizer é que a noção de tempo era muito diferente. E também porque a vida não mudava muito, saiu um político terrível, entra outro político absurdo. Então, a mesma agricultura, a mesma tecnologia, a mesma ciência, a mesma magia, porque magia fazia uma parte muito importante desse mundo. E ainda faz, como, por exemplo, Harry Potter e tudo isso, ainda tem sua atração. Mas, então, o mundo era assim, e uma vez que ninguém achava que o futuro trazia um progresso sério, porque o futuro seria a mesma coisa, mesmos bois arando os mesmos campos, os mesmos políticos insuportáveis, e então olhar para o futuro era mais do mesmo, como se diz. E por isso as pessoas olhavam não para o futuro, mas para o passado, para em dois sensos, e vou explicar no sentido pagão e no sentido cristão, o judaico, que obviamente o judaísmo era bem mais antigo. No mundo pagão dos greco-romanos, eles tinham um conceito parecido ao védico, no sentido que eles falavam de diferentes yugas,
obviamente não usavam a palavra sânscrita yuga, mas era a mesma ideia. Por exemplo, os grandes autores do mundo grego antigo eram Homero e Heródoto. E os dois, Heródoto fala que existem 4 yugas, com outra palavra, e que e as 4 yugas são de ouro, de prata, de cobre, de ferro. E esses metais que são de, digamos, de valor diminuindo, cada vez menos valor, né? Ouro, prata, cobre e ferro, e por isso falavam de uma era de ouro, que era mais avançado. Inclusive, é muito interessante que no tempo de Buda e Confúcio, que tinha um tipo de um sábio grego chamado Empédocles, e que ele pregava, viajava como sannyasi e pregava que tinha 4 eras e que a humanidade tinha caído, tinha se degradado, e a causa principal foi a matança de animais, o sacrifício de animais. Então, exatamente a mesma coisa que pregava Buda na Índia. Então, tinha ideias que circulavam no mundo. Mas no mundo judaico, a ideia de um passado superior, de que temos que olhar não para o futuro, mas para o passado, obviamente era a ideia do jardim do Éden. Inclusive, se estudarmos a Bíblia, podemos, o Velho Testamento, vemos que o relacionamento com Deus é bem mais íntimo, bem mais direto e próximo no início, e os seres humanos vão progressivamente afastando-se de Deus. Assim como, por exemplo, Deus fala diretamente com Adão, e com Noah e outras pessoas, e até com Abraão, não sei como diz em português, e todos eles, mas depois, em certo momento no Velho Testamento, Deus para de falar diretamente com seres humanos e surge um intermediário, um tipo de guru do Velho Testamento que é o famoso profeta hebraico, os profetas, e Deus está falando através do profeta e que está tentando convencer o povo sobre a vontade de Deus, e o povo é rebelde e tudo isso. Então, por isso as pessoas olhavam para o passado. Então, houve uma mudança dramática que transformou tudo. Toda a maneira em que as pessoas olhavam para o mundo. Isso foi, bom, poucas palavras, a Revolução Industrial. Na realidade, vamos tomar um passo para trás, porque a Revolução Industrial, que realmente começou a pegar força no final dos anos 1600, 1800, realmente era produto ou aplicação de uma outra revolução que aconteceu um século antes, que era a Revolução Científica, ou a descoberto, discovery, meu português pouco enferrujado, a descoberta, a redescoberta do método científico, método empírico. Então, nos anos 1600, figuras como Descartes e Pascal em França e obviamente, Francis Bacon em Inglaterra. E se vamos assim para trás, e mesmo a Revolução Científica, a descoberta do método científico, que obviamente foi aplicado, e a Revolução Industrial foi simplesmente a aplicação dos métodos científicos à produção de bens. Mas mesmo
é interessante que mesmo essa revolução científica de 1600 era possível unicamente pela redescoberta de cultura védica, que eu vou explicar. Porque nos anos 1500, 1400, houve outro fenômeno histórico muito importante que se chamava o Renascimento. O Renascimento, então, quando você fala de um renascimento, renascimento de quê? O que renascia? Então, por que as pessoas que fizeram o renascimento, por que deram esse nome? Porque eles deram esse nome. E, então, por que eles falavam? Porque são eles que falavam da Idade Média. Porque eles inventaram nomes como Idade Média. Média entre quê? Porque média significa... Uma idade média é uma idade entre duas outras idades, obviamente. Então, Idade Média, Renascimento, e também eles mesmos, como se diz, bolaram assim o nome, a Idade das Trevas. Obscurantismo. Então, por que eles usaram termos como Renascimento, Idade Média, Idade das Trevas? Porque o Renascimento era o renascimento da cultura clássica, em que as pessoas falavam línguas intimamente relacionadas com sânscrito, que são grego antigo, latim, que são línguas muito, muito próximas ao sânscrito, da mesma família linguística. É quase como, em certos casos, é como espanhol e português, quase. Então, é muito interessante que em 1300, 1400, final da Idade Média e começo do Renascimento, que as pessoas olhavam e deram e nomearam sua idade, não como idade de Cristo, ou idade da segunda vinda, idade do céu, mas idade de renascer a cultura superior dos pagãos. Era uma celebração de cultura pagã. Eu acho interessante, né? E por isso que foi um pouco controvertido. Então, a cultura pagã, a cultura greco-romana e de muitas outras culturas também, era cultura védica. Claro, um pouco deturpada no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, mas cultura védica, que aceitavam reencarnação e a ideia de um Deus racional, de karma, de tantas coisas. E também, e um ponto muito importante no Renascimento, era meu português foi por águas baixas. Uma crença no poder do raciocínio. No poder, por quê? Porque o raciocínio, e a palavra grega por esse raciocínio era logos. E a ideia era de um Deus racional, um Deus, não assim um Deus raivoso, um Deus ciumento, em poucas palavras, um Deus que precisa de muitos programas de 12 passos, assim, para melhorar sua personalidade, superar seus problemas psicológicos, mas assim um Deus completamente racional,
Porque na mente de Deus, uma ideia muito interessante, na mente de Deus existe o logos, o raciocínio divino. E uma vez que esse raciocínio existe no Criador, existe na criação, que é simplesmente um produto da mente do Criador. E por isso nós temos o logos. E é por isso mesmo, foi por essa filosofia que todos os departamentos de estudo humano são chamados de diferentes formas de logos. E usam a palavra ologia, biologia. Então, biologia, a parte de logia, é logos. Bios, em grego, significa vida. Então, a ciência da vida, ou de coisas vivas, é biologia. Geos é a Terra. Então, a ciência da Terra é geologia. A ciência do corpo é fisiologia. Então, essa ideia de que um Deus racional criou seres racionais, nós, e temos o poder de descobrir cientificamente as verdades de um mundo que também é governado por leis racionais. Então, a ciência nasceu devido a essa crença num Deus racional. Pessoas não sabem muitas vezes que a fonte da ciência foi uma ideia religiosa e não ateísta. E isso é outra história, que todos os grandes cientistas, por muitos séculos, eram religiosos, inspirados pela religião, grandes cientistas. Mas, voltando ao tópico, né, da vida moderna e Bhakti Yoga, estou explicando isso porque eu acho que para lidar com um mundo, obviamente, maluco, que mundo irônico, que sabe que muitos anos atrás, como 40 anos atrás, ou mais, em Nova York começaram a fazer Rath Yatra, não tinha lugar para construir o carro de Rath Yatra, então um comerciante deu um terreno para construir o primeiro carro de Rath Yatra em Nova York, e era o Trump. Que mundo irônico, né? Mas eu acho que para entender como lidar com o mundo moderno, você tem que entender como surgiu, como nasceu, como desenvolveu-se o mundo moderno. Bom, então, com a redescoberta da cultura védica, que era uma cultura racional, ou cultura védica mediterrânea, digamos. E se você estuda a religião romana, por exemplo, a religião grega, obviamente, é cultura védica mediterrânea. Com um pouco de mais assim, carne no cérebro. Mas ainda assim, então, com esse movimento, esse voltar, isso de voltar para o Logos, voltar para a ciência, voltar para a vida racional, de reconceber Deus como um ser racional. Então, depois do Renascimento, o Renascimento deu como resultado uma revolução científica nos anos 1600. E depois, quando as pessoas começaram a aplicar os princípios da ciência à vida prática, houve uma revolução industrial. E mesmo parte da revolução assim, do Renascimento, houve um evento, talvez alguns pontos. Eu quero voltar para a vida moderna, mas só mais um ponto. E depois, se vocês não aguentam mais, assim, gritam e fazem caras, eu vou entender que não aguentam mais. Então, tá bom? Então vamos proceder. Em todo esse processo, podemos identificar que talvez as mudanças mais dramáticas aconteceram
durante a estadia neste mundo do Senhor Chaitanya, que realmente o Senhor Chaitanya criou o renascimento. Porque aconteceu no mesmo tempo, e para abrir o mundo para a consciência de Krishna. Por exemplo, eu vou explicar alguns eventos um pouco antes do Senhor Chaitanya, assim como Krishna sempre prepara o terreno antes de descer a este mundo. Então, um pouco antes da descida do Senhor Chaitanya, se inventou neste mundo a imprensa. Agora, por que a invenção da imprensa era tão importante? Porque antes da invenção da imprensa, ler era privilégio dos mais ricos e dos monges. Porque um livro era super caro. Era super caro. Por quê? Porque os livros eram manuais, literalmente copiados à mão. E por isso só a igreja e os nobres tinham dinheiro para pagar uma pessoa bastante dinheiro para copiar todo um livro. E para ter uma biblioteca, nem nos seus sonhos. Assim, uma biblioteca era para a igreja, que tinha muito dinheiro, a indústria principal, o comércio principal era o Vaticano. Que é outro tópico, mas eles eram os latifundiários assim, do mundo passado e os nobres. Então, quando a imprensa foi inventada, houve possibilidade de imprimir a Bíblia. Agora, você tem que entender que imprimir a Bíblia naquela época era um ato radical e revolucionário e ilícito. Porque, apesar de que sabemos perfeitamente do Novo Testamento que Jesus pregava quase unicamente a, bom, se posso ser um pouco direto aqui, Shudras. Inclusive, o livro dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento diz que mais ou menos todos os seguidores, primeiros seguidores de Jesus, eram analfabetos. Foi por isso que o Novo Testamento foi escrito várias gerações depois, que ninguém sabia escrever. E as pessoas que sabiam escrever não estavam interessadas em Jesus. Então, apesar de Jesus ter um ministério dedicado a mais ou menos às pessoas simples, quando a igreja tomou poder, eles não queriam que ninguém lesse a Bíblia. Porque, por exemplo, se uma pessoa lia a Bíblia, veria, como depois vieram, que a Bíblia não fala nada dos sacramentos da igreja. Os sacramentos da igreja, que eram assim, os pilares do processo católico, não estão na Bíblia. Além disso, a igreja, vocês têm que saber que nessa época a igreja estava completamente permeada, completamente cheia de magia. Por exemplo, a magia muito importante das, como se diz, relíquias de santos. Houve guerras na Europa por um pedaço de osso de um santo que tinha poder mágico. Então, era uma igreja cheia de magia, inclusive os sacramentos, cheia de magia e cheia de crenças e dogmas, doutrinas nunca ensinadas por Jesus. Então, por isso, a igreja e os reis que estavam, como se diz em inglês, na cama com a igreja, que
às vezes literalmente, eles não permitiam que ninguém lesse a Bíblia, porque era subversivo. Inclusive, o primeiro homem que traduziu a Bíblia em inglês e publicou, imprimiu, foi executado, foi morto. Então, era uma coisa séria. Mas com a imprensa, houve a possibilidade de imprimir a Bíblia e esse espírito racional, inclusive slogans como, citando o Novo Testamento, que o ministério de todos os crentes, no sentido que o sacerdócio de todos os crentes. Então, com a reforma, a reformação, essa coisa dos protestantes, Luther, também foi, não quero dizer truque, mas arranjo de Krishna. Porque tem uma imagem muito popular, imagina. Como você diz, o caminho do Senhor é, às vezes, muito escuro e difícil de entender. Então, porque tem uma ideia muito popular de que houve uma, como vocês dizem em português, reformação protestantes? Não. A reforma, sim, dos protestantes, tem uma ideia popular que a reforma protestante foi devido à corrupção na igreja. Mas isso não é exatamente o caso. É verdade que o Vaticano e a igreja em geral era super corrupta nessa época. Porém, Luther, ao princípio, queria reformar a igreja e não saiu da igreja devido a isso. Ele ainda estava na igreja. O que aconteceu é que ele começou a divergir no sentido de doutrina. Que Luther queria, em um certo sentido, até certo ponto limitado, democratizar a religião. E ele, pessoalmente, traduziu a Bíblia em alemão. Inclusive, ele estabeleceu um alemão que, mais ou menos, como se diz em português, padronizou a língua alemã, que era super... Cada cidade tinha seu próprio alemão. Mas, então, todo mundo podia ler a Bíblia, todo mundo podia concluir sobre o que era a mensagem de Jesus. Então, com a imprensa, e depois, durante a vida, Luther operava durante a vida de Chaitanya. Chaitanya estava na Terra quando tudo isso aconteceu. E como se diz, divide and conquer, em inglês, dividir e conquistar. Então, sem dividir a igreja, era inconcebível liberdade religiosa no Ocidente. Então, a igreja dividiu-se, depois outras divisões, e pela primeira vez, desde o tempo de Constantino, mais ou menos por 1.200 anos. Por 1.200 anos não existia liberdade de religião. Não existia liberdade religiosa por muito mais de 1.000 anos. Aí começou a existir, apesar de massacres e guerras, para reprimir essa liberdade. Mas eu quero voltar ao mundo moderno. Mas, só para resumir a influência do Senhor Chaitanya, aí outra coisa aconteceu que mudou o mundo. E que outra coisa que mudou, ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo da invenção da imprensa, houve um evento que chocou o mundo,
chocou o mundo e mudou, transformaram o mundo completamente. E um evento que sem esse evento teria sido impossível. Uma sociedade internacional para a consciência de Krishna. Isso foi como a queda de Constantinopla. Vocês sabiam, né? Suspeitavam, pelo menos. Porque o Império Romano durou até 1450, mais ou menos. Porque o Império Romano dividiu-se no Império Ocidental, Oriental, e o Império Oriental, que era até mais importante, mesmo milhares de anos atrás, durou até 500 anos atrás, mais ou menos, 60. Mas com a queda, porque a queda de Constantinopla foi importante, tomado pelos muçulmanos, porque isso interrompeu em forma drástica o comércio mundial, com o comércio internacional. Porque os dois centros importantes de população eram Oriente, Índia, China, tudo mais, e Europa. E todo esse comércio mundial, uma boa parte passava por Constantinopla. Então, isso foi um desastre para o comércio mundial. E por isso houve a necessidade de descobrir outra passagem ao Oriente. Por isso que, como se diz em português, Colombo, como se diz? Chamam? Que descobriu a América. Colombo partiu devido à queda de Constantinopla. Mas quando ele viajava, aí houve uma tipo de proto-revolução industrial, porque a quantidade de riqueza que era possível de adquirir foi uma coisa que ninguém tinha imaginado antes, de tomar continentes. Os portugueses entraram no jogo, como sabemos, e por isso tem Brasil. Mas houve uma revolução tecnológica de construir barcos, de tecnologia de guerra, de instrumentos de navegação. Henrique, o navegador. E com a imprensa, o povo da Europa começou a ler de outras culturas. Houve um tipo de cosmopolitanismo que realmente acabou completamente com a Idade das Trevas. Por exemplo, Salvador, obviamente, é muito mais cosmopolita que, por exemplo, uma aldeia perdida no mato, aí no interior da Bahia. Então, toda parte, na Califórnia, tem Los Angeles, tem São Francisco e tem cidadezinhas perdidas, assim, lá no mato, onde todo mundo tem o mesmo sobrenome. Então, quando as pessoas têm experiência de muitas culturas, começam a entender a relatividade da sua cultura. E começam a ter uma consciência cosmopolita. Literalmente, polita, cidade, cosmopolita, de entender outros lugares, outras cidades. Então, o mundo transformava e nesse ambiente, a reforma protestante, a democratização da religião, o acesso, por exemplo, com o internet, tem a democratização radical de informação. Antes, quando eu era mais jovem que agora, imagine, era mais jovem. Difícil acreditar, né? Mas juro que era mais jovem. E eu lembro que algumas, como no Brasil também, algumas grandes companhias controlavam acesso à informação, Globo, alguns outros. E se você não tinha o favor de 4 ou 5
jornais ou de alguns programas de televisão, você não podia passar sua mensagem para a sociedade. Eles eram porteiros da informação. E em todo o país. Então, assim mesmo com a imprensa, a democratização de informação. E com tudo isso, houve a possibilidade de liberdade de religião, que depois de um tempo... Mas depois, a era de ciência, a redescoberta do método científico, depois o iluminismo e a rejeição da religião, porque religião, mais em França, que tinha uma religião muito fanática, Itália era tão fanática que você nem podia responder. Em França era fanático, mas dava para responder. Então, a ideia de que surgiu no Ocidente a ideia de que a religião é inimigo do progresso. A religião é inimigo do conhecimento, da ciência, inimigo, devido à história. Então, podemos ver, por exemplo, um cavalheiro que quase entrou no movimento Hare Krishna, mas no último momento desistiu, Karl Marx, que ele prega que a religião é o ópio do povo, que sob a influência da religião as pessoas perdem toda a sua inteligência, viram completamente irracionais. Outra figura muito importante, Gibbons, um historiador inglês, que escreveu um livro de influência maciça, O Declínio e Queda do Império Romano. Porque com esse renascimento, e todo mundo olhava para o mundo clássico, isso é pré-revolução industrial, mas com o renascimento, e por exemplo, na Revolução Francesa, eles renomearam os meses do ano com nomes clássicos, e até vestiam com roupa grega, romana, túnicos. Então, isso de voltar para o mundo pagão, a ideia de que a Europa foi invadida e estragada, arruinada por uma religião meio oriental. E que a Europa tinha que voltar às suas próprias raízes, que eram raízes pagãs e não, meio orientais, fanáticos. Então, nesse ambiente, Gibbon disse que o grande Império Romano, que estabelecia tanto progresso e tantas coisas, caiu porque virou cristão. Agora, essa teoria não é exatamente aceita hoje em dia como científica, mas isso mostra o zeitgeist, o sentimento desse tempo. E depois surge outro cavalheiro, uma pessoa que estudava os malucos e entendeu muito bem, talvez porque ele era um deles. Mas isso é Sigmund Freud. Que Sigmund Freud, com esse mesmo espírito, ele declara que a religião é uma doença psicológica. Que a religião é uma doença psicológica. E tem muitas outras pessoas e também com Darwin. Darwin mesmo não era ateísta porque ele tinha uma esposa forte e ele estava muito apegado à sua esposa era muito religiosa. Então, Darwin era até membro do conselho da sua igreja local, para não ter problemas com sua esposa. Mas depois houve outra figura, Thomas Huxley, que é chamado você diz em português, o Bulldog de Darwin. Que ele, como se diz, ele transformou o darwinismo numa arma letal para destruir a religião. Dizendo que os sacerdotes, a religião, é inimigo do progresso, inimigo do conhecimento, inimigo da ciência. Agora, infelizmente,
essa ideia de sobrevivência dos mais, como se diz em português? Survival of the fittest. Sobrevivência do mais forte. Um dos fãs mais assim sérios de Darwin, que adorava Darwin, adotou Darwin, adotou a filosofia de Darwin como a doutrina do seu programa político, é um cavalheiro chamado Adolfo Hitler. Porque surgiu a ideia do darwinismo social, que se os pobres morrem de fome, isso é natural e até benéfico, porque podemos observar em cada espécie de vida que os fracos morrem. Por exemplo, os cientistas dizem que quando tem incêndio na floresta, incêndios, digamos, naturais, não criados pelos homens, mas incêndios naturais periódicos, são necessários e benéficos para a floresta, para eliminar os espécimes mais fracos. Então, isso é verdade. Numa floresta, com incêndios periódicos naturais, a floresta fica mais robusta, mais forte. Então, eles achavam que ainda bem que os pobres morrem, porque estão degradando, em português seria o pool genético. Estão degradando a humanidade, porque pobre significa menos inteligente, mais fraco. Sobrevivência do mais forte. Então, houve uma interpretação demoníaca, diabólica, e assim como houve um fanatismo religioso terrível, pelo efeito do pêndulo, surgiu um fanatismo igualmente assassino, um fanatismo igualmente diabólico do ateísmo e do materialismo. Então, agora estamos numa era pós-moderna. Esse fanatismo da ciência interessante foi mais ou menos acabado pelos mesmos cientistas. Houve uma conferência em Copenhagen, não sei como se diz, na capital de Dinamarca. Vivam os vikingos. Então, em Copenhagen, em mais ou menos 1920, por aí, e eles chegaram ao que se chama o Acordo de Copenhagen. E foi revolucionário. E essa revolução, como se diz, tem um termo em inglês, escorreu assim até o povão, nós, né? Povão. Escorreu até nós só muitas e muitas décadas depois. Então, porque para entender a vida moderna, você tem que entender esse ponto, o rechaço da doutrina de correspondência, que é um conceito essencial para entender o mundo moderno. Desculpe que eu sou um pouco acadêmico, ou talvez um problema genético ou algo, mas... Então, até a descoberta da, como vocês falam, a física quântica, vocês dizem? A física quântica, houve uma crença, uma convicção que ninguém questionava. Isso era a doutrina de correspondência. Isso significa que as teorias dos cientistas, as equações dos cientistas, correspondem uma a uma diretamente à realidade do mundo, à verdadeira natureza do mundo. Então, por exemplo, Newton, né? Bhakti Newton, Bhakti Isaac, que quando ele falava da lei da gravidade,
Gravidade vem do sânscrito, porque guru significa pesado, né? Somos notórios. Guru significa pesado, e da palavra guru, Gaurava, que é peso. E Gaurava, grávida, dá para ver, né? Você pode encher os espaços fonéticos, mas então, Newton disse que existe uma lei, uma força natural de gravidade, e também, e se você combina essa força de gravidade com outro princípio, que um corpo físico em moção continua com a mesma moção, até encontrar algum tipo de resistência. Então, então você tem, assim, essa moção dos corpos celestiais com planetas, que encontram a resistência da gravidade, e o resultado da combinação dessa inércia, que inércia significa um corpo at rest. Em português seria um corpo em repouso. Um corpo em repouso permanece em repouso até ser influenciado por outra força natural. E também inércia significa um corpo, vocês dizem em moção, não sei, em movimento, um corpo em movimento continua movimentando-se assim até encontrar alguma outra força. Então, um corpo celestial voando no espaço e de repente encontra a gravidade que puxa esse corpo. Então, a combinação das duas forças cria o que se chama uma órbita. Uma órbita. Então, esse tipo de coisa, então, todo mundo acreditava que realmente é assim mesmo. A Lua, a Terra, até o próprio Sol, que realmente estão obedecendo essas regras e as equações e princípios de Newton descrevam o mundo como realmente é. Então, e Einstein a mesma coisa. Como se diz, como Einstein falava da curvatura de espaço-tempo, esse fator do espaço-tempo. Bom, não, a gente não vai entrar em Einstein, porque todo mundo vai ter que tomar aspirina. Mas, assim, para resumir, com a descoberta da física quântica, que basicamente as leis físicas a níveis subatômicos. Níveis subatômicos. Para coisas normais, Newton é perfeito. Se você quer calcular a moção de um planeta. Mas, então, isso é o problema. Então, houve esse super dor de cabeça, que em português seria da partícula, onda ou partícula, que o colapso da função da função da onda e todas essas coisas, né? Que dor de cabeça, né? Eu acho que muitos cientistas se tornaram, não sei, comerciantes, ou professores de geografia, algo assim, né? Foi uma frustração enorme, mas finalmente, carteiros até. Na vida simples, só tem que evitar os cachorros, né? Mas, então, a importância disso é que eles começaram, apesar da impossibilidade dos conceitos, as equações funcionam perfeitamente. Então, por isso, para mostrar isso, comparem as duas palavras elétron e eletrônico. Então, tudo que seja eletrônico, digital, é física quântica. Então, o sucesso das fórmulas é fantástica.
simplesmente que é impossível traduzir as equações em um quadro da realidade do mundo. Então, por isso, os cientistas que rompem a cabeça fizeram tudo para evitar esse problema. E depois, esse Heisenberg, que é o princípio de incerteza e tudo mais. Então, finalmente, eles, né, bandeira branca, e confessaram que eles tinham que abandonar o princípio de correspondência. E que as equações quânticas e tudo mais, eles não podiam assegurar que correspondiam ao verdadeiro quadro do mundo. Não tinha essa mesma correspondência. Então, eles não sabiam a realidade do mundo. Agora, Einstein brigou com os físicos quânticos porque ele acreditava que uma ciência que não pode descrever exatamente a verdadeira natureza do mundo é uma ciência ainda imatura. Uma ciência imatura. E as equações quânticas, apesar de que funcionam perfeitamente para coisas práticas, não são uma descrição madura da realidade do mundo natural. Agora, essa ideia produziu, num sentido, o pós-modernismo. Porque essa ideia escorreu, né, a níveis menos científicos da sociedade, até os filósofos, coitados. Eu acho que tem poucas comunidades tão patéticas como os filósofos do século XX. Porque depois de mais de 2.000 anos, em 2.000, quase 500 anos de filosofia ocidental, eles não entenderam. Quer dizer, era impossível, eles nunca chegaram a um acordo, nunca podiam concluir, sempre, não, mas isso e aquela outra coisa, e mais dúvidas e milhões de filosofias diferentes. Enquanto, então, essa filosofia que depois de 2.500 anos, mais ou menos, deu zebra. E ao mesmo tempo, a ciência, assim, subia e certeza, todos os cientistas do mundo aceitaram Newton e todos os cientistas aceitaram Einstein e progresso e aplicações super práticas, revolução industrial, tecnologia. Então, os filósofos ficaram completamente, como você disse, tem uma palavra em português, quase esqueci, cabulado. Ficaram assim, muito envergonhados. E não estavam com nada. Então, muitos intelectuais concluíram que a filosofia foi mais ou menos, não completamente perda de tempo, mas não é a filosofia que vai iluminar o mundo, é a ciência mesmo. É a ciência que é objetiva, a ciência que faz progresso, a ciência que melhora a vida das pessoas. E a filosofia não faz nada, só dá dor de cabeça e disputa. Aí os cientistas, mais ou menos nesse tempo, tentaram se reinventar como cientistas. Os filósofos tentaram se reinventar como, e deu, em alemão seria Wiener Kreis, que seria o círculo de Viena. Não sei, em português seria Viena. O Círculo de Viena, que era um grupo de filósofos prominentes que tinham que fazer a filosofia científica. Porque a filosofia não científica não estava com nada. Estava em vias de extinção. Então, eles tinham que transformar, assim como, por exemplo, sempre tinha, digamos, teorias políticas.
mas depois surgiu ciência política. Sempre tinha ciências ou teorias sociais, mas depois a sociologia, uma ciência social. Ciência social, ciência política. Então, a filosofia tentou pular nesse trem, assim, fazendo da filosofia uma ciência. E, claro que foi um desastre. E, então, por isso, se você vai fazer da filosofia uma ciência, obviamente você tem que rejeitar a metafísica. Tudo que seja alma, Deus, mas deu consequências inesperadas e não intencionadas. Porque entre as coisas metafísicas, entre os itens, digamos, metafísicas, é, por exemplo, a justiça, a igualdade das pessoas, o valor da moralidade, a possibilidade. Por exemplo, se você rejeita a metafísica, se um demônio entra numa escola e mata 50 crianças, você não pode falar que isso foi imoral. Porque a palavra imoral é uma palavra metafísica, não é científica. Nenhum estudo empírico mostra a imoralidade. Empiricamente, você pode mostrar água, fogo, temperaturas, pesos, essas coisas. Mas a imoralidade não é um item físico. Então, empiricamente, não existe. Se você rejeita tudo que não seja empiricamente comprovado, você tem que rejeitar a moralidade, e você perde o direito como ser racional, você perde o direito de condenar como imoral a matança, violação, massacres. Você não tem direito intelectual ou racional de condenar isso. Então, obviamente, essa filosofia científica ou a rejeição da metafísica só pode dar uma sociedade dos piores pesadelos. Tem outro problema. Tem um problema metodológico. Isso é, se você declara que unicamente teorias empiricamente comprovadas podem ser vistas como objetivas, essa declaração mesmo, essa declaração é metafísica. Vocês entendem? Se você fala que você não pode ter uma experiência verificável ou uma experiência objetiva além do empírico, essa declaração não pode ser comprovada empiricamente. Porque essa declaração é metafísica. E por isso, uma declaração que se é verdade é falsa, é completamente contrassenso. Então, dizer que tudo deve ser comprovado empiricamente é não falar nada, porque uma coisa que se é verdade é falso. Então, qualquer coisa que se é verdade é falso, é como dizer um círculo quadrado. As palavras círculo quadrado em português não têm significado. O significado é nulo. Então, dizer que só coisas comprovadas empiricamente são verdade não tem significado. É uma declaração cujo significado é nulo, zero. Bom, então, mundo moderno, agora eu vou chegar no tópico para que vocês não achem que devido à minha idade que esqueci o tópico. Então, para eliminar esse suspeito,
Não tem nada a ver com a minha idade. Então, assim como os cientistas renunciaram ao princípio de correspondência, hoje em dia o pós-modernismo, e você pode ouvir esses palhaços, grandes catedráticos de filosofia, que são palhaços, assim, declarando de que não existe correspondência entre crenças e declarações humanas e uma assim chamado estado objetivo do mundo. Agora, e estamos falando de grandes filósofos nas universidades mais prestigiosas, são tão assim ignorantes que, se isso é verdade, a declaração do pós-modernismo não corresponde à realidade. Então, se tudo que você fala não corresponde a uma realidade objetiva, por que falar? Além disso, queria dizer que... também eles sempre dizem, não existem grandes verdades. Mas isso é uma grande verdade. Se não existem grandes verdades, isso é uma grande verdade. É como dizer, nunca diga nunca. Né? É contrassenso, bobagem, palhaçada. Então, agora, voltando diretamente ao tópico de hoje, tem que botar outra moeda, né? Para, se você quer ouvir a conclusão. Então, o que fazemos nós? Coitados, né? Pobres Hare Krishnas, tentando pregar no mundo tão maluco. E para mostrar a influência do pós-modernismo, hoje em dia as pessoas falam bobagem como, por exemplo, isso é a minha verdade. Quando eu era jovem, isso era chamado doença psiquiátrica. Agora é vanguarda, filosofia. Eu acho que realmente é um problema clínico. Porque, vejam bem, agora eu estou na cidade de San Diego. Viva, San Diego. Então, para os de Los Angeles, San Diego, que simpática cidadezinha. Então, estou em San Diego e se eu digo que não, que a minha verdade é que eu estou em Sergipe, ou que a minha verdade é que eu estou em, melhor ainda, Teresina. Quando eu estava no Brasil, brasileiros falavam, POI, visitem logo antes que acabe. Bom, eu não disse, eu estou repetindo o que eu vi de brasileiro. Então, mas, por exemplo, se eu digo agora que estou em Teresina, ou estou em Paris, ou estou na Luna, isso é a minha verdade. Eu insisto que isso é a minha verdade. Não, a minha verdade é que estou louco. Ou talvez inconcebivelmente mal informado. Então, essa ideia, porque quando eu era mais jovem que agora, imagina, quando eu era mais jovem, era comum, todo mundo aceitava que existe verdade com, como se diz, com V maiúscula. Ou seja, que a verdade. Agora não. Agora a filosofia foi... Eles queriam transformar filosofia em ciência, mas só conseguiram transformar filosofia em um tipo de psicologia. Porque quando você fala que isso é a minha verdade no mundo moderno, você não está alegando de que isso é a natureza objetiva do mundo, você está simplesmente revelando o estado
interno da sua mente. Então, dizer que isso é a minha verdade significa que acreditar isso me faz feliz, ou me ajuda a resolver certos problemas psicológicos. Ok? Então, quando você fala da verdade, você está dando um relatório do seu estado psicológico. Você não está descrevendo a natureza de um mundo objetivo. Se algo te deixa feliz, isso é sua verdade. E para algumas pessoas, sua verdade é uma droga. Então, estamos no meio dessa loucura. Então, eu tentei explicar muito rapidamente como com o renascimento, depois a descoberta da ciência, depois a aplicação da ciência à indústria, às humanidades, às ciências humanas, isso levou a um tipo de relativismo radical, o rechaço de religião, que historicamente tinha sido um obstáculo, em muitos sentidos, para o avanço do conhecimento humano. Todos esses movimentos de pêndulo, e agora estamos aqui agora os Hares, né? Os coitados, pobres Hare Krishna, no meio deste mundo. Então, agora, para tocar diretamente no assunto de hoje, né? Eu acho que conhecimento ajuda. E na minha vida pessoal, que posso ser pessoal, sem chorar, que eu acho que esse conhecimento, filosofia, me ajudou. Não é que eu tinha dúvidas antes, mas para mim eu tenho essa tendência. A pessoa tem diferentes tendências, podemos dizer, intelectuais, mas eu acho que entender o contexto histórico ajuda. Assim como, por exemplo, vocês estão em Salvador. Então, se você sobe no morro mais alto que tem lá e olha para a cidade, você tem uma noção da cidade que você não pode ter lá embaixo. Então, e se fala hoje em dia de fatos alternativos, né? É um ditado. Então, pessoalmente, agora falando de mim mesmo, eu acho que para furar essa barreira da loucura moderna e pós-moderna, simplesmente temos que ser bem conscientes de Krishna. Na nossa prática espiritual, temos que ser muito sinceros e avançar, e ter realização, porque, como se diz, a voz da verdade, o som da verdade, tem um fenômeno, outra vez psicológico, mas neste caso a nosso favor, que muitas vezes uma pessoa que está falando a verdade, outras pessoas, por processos ainda não conhecidos, entendidos muito bem, mas outras pessoas podem perceber que essa pessoa está falando a verdade. Então, eu acho que enquanto mais nós estamos pregando, falando, o que realmente sabemos, não só cremos, mas sabemos, porque temos experiência direta, como Krishna diz em Bhagavad Gita, Pratyakshavagamam, compreensão por experiência direta. Enquanto mais nós avancemos espiritualmente, que tenhamos experiência direta de Krishna, da nossa própria alma, e quanto mais podemos falar o que vemos, é muito importante na minha Bhagavad Gita, guia para Bhagavad Gita, agora, como se diz em inglês, um infomercial, vocês usam essa palavra? Que na minha Bhagavad Gita tem toda uma seção sobre o significado de visão, de ver
que conhecimento como um processo de ver. Inclusive, nos Vedas mais antigos, se diz que os grandes sábios veem a verdade. Então, ver para crer, como se diz em português, né? Então, Krishna fala muito que o conhecimento é um ato de ver, uma experiência visual, de ver a verdade. Krishna diz que você deve aprender de um guru, ou dos gurus que viram a verdade. Tattvadarshina, aqueles que viram a verdade. Então, enquanto mais nós vejamos a verdade, mais poder nossas palavras terão. Porque poucas pessoas estão satisfeitas com esse mundo. É mais ou menos um narcisismo coletivo, que todo mundo tem sua verdade. E por isso ninguém está errado, pelo menos no setor privado. No setor público, claro, se você quer passar o vestibular, se você quer um emprego bom, se você quer ganhar muitas coisas, no setor público ainda tem um pouquinho de sanidade. No setor privado, quase nenhuma sanidade. Então, se queremos penetrar, furar esse narcisismo coletivo no setor privado, temos que falar com aquela autoridade que unicamente pertence a quem viu o que está falando. E por isso, como se diz em espanhol, al fin e al cabo, que final de contas, eu acho que o avanço espiritual, eu acho que duas coisas. Avanço espiritual combinado com uma sinceridade que faz com que você tente comunicar efetivamente com outras pessoas. Aprender, por exemplo, eu fui ao Brasil e tive que aprender português. Eu acho que escapei do portanhol, mais ou menos. Eu já falava espanhol e eu achava portanhol assim, um horror. Então, apesar dele ser muito amigo. Então, então isso mesmo. Então, porque vocês, o tema era de como ter uma vida espiritual, mas eu acho que quem não se preocupa com o bem-estar de outros, não pode obter seu próprio bem-estar. Porque quem recebe esse presente máximo, presente da consciência de Krishna e não quer compartilhar com os outros, não entendeu. Porque consciência de Krishna requer, exige que você veja que toda alma é igual a você e que todo ser vivo merece seu respeito. Porque se eu não estou vendo as almas dos outros, não posso ver minha alma. Porque é uma coisa de 880. Você não pode ver sua alma e não as almas de outras pessoas. Impossível. É como dizer que nasceu o sol, mas só minha casa foi iluminada e as outras casas ainda ficam escuras. Não, é impossível. Krishna compara a iluminação da alma, compara ao sol. O sol ilumina tudo igualmente e simultaneamente. Igual e simultaneamente. Então, por isso, você pode se realizar, você pode se conhecer unicamente se igualmente e simultaneamente. Você enxerga todo o ser como alma eterna. E se você vê isso, como Jesus citou o Velho Testamento, de amar seu vizinho como a si mesmo,
Sim, sim, isso. Em inglês dizem, love your neighbor, amar seu vizinho como a si mesmo. Então, impossível. Então, quem diz que é consciência de Krishna e não se preocupa com as outras almas é mais ou menos um farsante.